Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, e cercou Ofel, e levantou-o muito alto, e pôs capitães de exército em todas as cidades fortes por Judá. Também tirou os deuses alheios, e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou-os fora da cidade. Reparou logo o altar do Senhor, e sacrificou sobre ele sacrifícios pacíficos e de louvor, e mandou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos altos, ainda que somente ao Senhor seu Deus. Os demais dos feitos de Manassés, e sua oração a seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor o Deus de Israel, eis que tudo está escrito nos feitos dos reis de Israel. Sua oração também, e como foi ouvido, todos seus pecados, e sua transgressão, os lugares de onde edificou altos e havia posto bosques e ídolos antes que se humilhasse. Eis que estas coisas estão escritas nas palavras dos videntes. E descansou Manassés com seus pais, e sepultaram-no em sua casa, e reinou em seu lugar Amon seu filho. De 22 anos era Amon quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal em olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque a todos os ídolos que seu pai Manassés havia feito, sacrificou e serviu Amon, mas nunca se humilhou diante do Senhor, como se humilhou Manassés seu pai, antes aumentou o pecado. E conspiraram contra ele seus servos, e mataram-no em sua casa. Mas o povo da terra feriu a todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra pôs por rei em seu lugar a Josias seu filho. De 8 anos era Josias quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Este fez o que era correto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem desviar-se à direita nem à esquerda. Aos 8 anos de seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar ao Deus de Davi seu pai, e aos 12 anos começou a limpar a Judá e a Jerusalém dos altos, bosques, esculturas, e imagens de fundição. E derrubaram diante dele os altares dos Baalins, e fez pedaços as imagens do sol, que estavam postas em cima, despedaçou também os bosques, e as esculturas e estátuas de fundição, e esmigalhou-as, e dispersou o pó sobre os sepulcros dos que a elas haviam sacrificado. Queimou ademais os ossos dos sacerdotes sobre seus altares, e limpou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, e Simeão, até em Naftali, com seus lugares assolados ao redor. E quando havia derrubado os altares e os bosques, e quebrado e esmigalhado as esculturas, e destruído todos os ídolos por toda a terra de Israel, voltou-se a Jerusalém. Aos 18 anos de seu reinado, depois de haver limpado a terra, e a casa, enviou a Safã filho de Azalias, e a Mazeias governador da cidade, e a Joá filho de Jeoacás, chanceler, para que reparassem a casa do Senhor seu Deus, os quais vieram a Ilquias, grande sacerdote, e deram o dinheiro que havia sido posto na casa do Senhor, que os levitas que guardavam a porta haviam recolhido da mão de Manassés e de Efraim e de todas as restantes de Israel, e de todo Judá e Benjamim, havendo depois voltado a Jerusalém, e entregaram-no em mão dos que faziam a obra, que eram capatazes na casa do Senhor, os quais o davam aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para reparar e restaurar o templo. Davam também aos oficiais e pedreiros para que comprassem pedra lavrada, e madeira para as juntas, e para a cobertura das casas, as quais haviam destruído os reis de Judá. E estes homens procediam com fidelidade na obra, e eram seus governadores Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão dos filhos de Coate, para que ativassem a obra. E dos levitas, todos os entendidos em instrumentos musicais, também supervisionavam sobre os operários, e eram capatazes dos que se ocupavam em qualquer classe de obra. E dos levitas havia escribas, governadores, e porteiros. E ao tirar o dinheiro que havia sido posto na casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. E dando conta Ilquias, disse a Safã escriba, eu hei achado o livro da lei na casa do Senhor. E deu Ilquias o livro a Safã. E Safã o levou ao rei, e contou-lhe o negócio, dizendo, teus servos cumpriram tudo o que lhes foi encarregado. Reuniram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o entregaram em mão dos comissionados, e em mão dos que fazem a obra. A mais disto, declarou Safã escriba ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E leu Safã nele diante do rei. E logo que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes, e mandou a Ilquias e a Aicã filho de Safã, e a Abidom filho de Mica, e a Safã escriba, e a Asaías servo do rei, dizendo, andai, e consultai ao Senhor de mim, e dos restantes de Israel e de Judá, acerca das palavras do livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que ha caído sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer conforme tudo que está escrito neste livro. Então Ilquias e os do rei foram a Uda profetisa, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, a qual morava em Jerusalém na segunda parte da cidade, e disseram-lhe as palavras ditas. E ela respondeu, o Senhor, o Deus de Israel, disse assim, dizei ao homem que vos enviou a mim, que assim disse o Senhor, eis que eu trago mal sobre este lugar, e sobre os moradores dele, e todas as maldições que estão escritas no livro que leram diante do rei de Judá, porquanto me deixaram, e sacrificaram a deuses alheios, provocando-me a ir em todas as obras de suas mãos, portanto meu furor destilará sobre este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, o Senhor, o Deus
de Israel disse assim: porquanto ouviste as palavras do livro, e teu coração se enterneceu, e te humilhaste diante de Deus ao ouvir suas palavras sobre este lugar, e sobre seus moradores, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste tuas vestes, e choraste em minha presença, eu também te hei ouvido, diz o Senhor. Eis que eu te recolherei com teus pais, e serás recolhido em teus sepulcros em paz, e teus olhos não verão todo o mal que eu trago sobre este lugar, e sobre os moradores dele. E eles referiram ao rei a resposta. Então o rei enviou e juntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo desde o maior até o menor, e leu a ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que havia sido achado na casa do Senhor. E estando o rei em pé em seu lugar, fez aliança diante do Senhor de caminhar após o Senhor, e de guardar seus mandamentos, seus testemunhos, e seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, praticando as palavras do pacto que estavam escritas naquele livro. E fez que se obrigassem a ele todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim, e os moradores de Jerusalém fizeram conforme ao pacto de Deus, do Deus de seus pais. E tirou Josias todas as abominações de todas as terras dos filhos de Israel, e fez a todos os que se acharam em Israel servirem ao Senhor seu Deus. Não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais, todo o tempo que ele viveu. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que trabalhou muito no Senhor. Saudai Rufo, o escolhido no Senhor, e a mãe dele, e minha também. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Igrejas de Cristo vos saúdam, e rogo-vos, irmãos, que sejais cuidadosos com os que causam divisões e ofensas contrárias à doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles, pois tais pessoas não servem ao nosso Senhor Cristo, mas sim, ao próprio ventre, e com palavras suaves e elogios enganam os corações dos ingênuos, pois a vossa obediência chegou ao conhecimento de todos. Por isso eu me alegro por vossa causa. Quero, porém, que sejais sábios no bem, e inocentes quanto ao mal, e o Deus de paz esmagará Satanás em pedaços debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúdam-vos o meu cooperador Timóteo, e os meus parentes Lúcio, Jason e Sosípatro. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, hospedeiro meu e toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, para aquele que tem o poder de vos manter firmes segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que foi encoberto desde o princípio dos tempos, mas agora se manifestou, e se tornou conhecido pelas escrituras dos profetas, segundo o mandado do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao único Deus sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Parabéns, você concluiu a leitura da carta aos Romanos. Quem anda fofocando revela segredos, por isso não te envolvas com aquele que fala demais com seus lábios.